Amém? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos no Odisseia, tentando externar, aplicar, ensinar o máximo que nós pudermos dos Salmos. E hoje estudaremos os Salmos número 14. E demos por tema desse estudo a insensatez versus a sabedoria. Eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé. Vamos ler apenas o verso primeiro deste salmo, mas depois eu peço a vocês que se coloquem prontos a entender, com a Bíblia aberta, não feche. Nós procuraremos não sair desse salmo. Salmo de número 14, ou Salmos 14, no verso 1. Na minha Bíblia diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo, bendigo e exalto, porque Tu és Deus. A Tua graça nesse instante é manifesta na vida de cada um. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Como eu pedi vocês para ficar com a Bíblia aberta, para não cansar, vamos ler sentados todo o salmo, né? Disse o honesto em seu coração, não a Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendido ou entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonheis o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. No verso 7, esse salmo termina com a palavra de esperança, onde diz: ó Senhor, ou melhor, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo e se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Né? Próximo slide, pare um pouquinho, vamos falar um pouquinho do Salmo 14. Irmãos, talvez esse salmo seja mais atual do que o jornal de hoje. Nós vivemos em dias em que a religião é profundamente criticada, atacada, vilipendiada. Eu fiquei horrorizado. Um deputado estadual do Rio de Janeiro propôs uma menção honrosa. É a medalha mais valorizada do estado do Rio de Janeiro. Essa medalha é uma comenda dada a pessoas que prestam grandes feitos à humanidade, grandes coisas ao estado do Rio de Janeiro. E essa medalha vai ser concedida a uma associação que promove, entre outras coisas, a Marcha das Vadias. E eu não estou criticando o movimento em si, todo mundo tem o direito de se expressar. Mas só para vocês terem uma ideia, se nós fizéssemos com os símbolos do movimento LGBTQIA+, o que eles fazem com o movimento do cristianismo, introduzindo crucifixos, não vou dizer aonde, defecando em cima de cruz, fazendo um tanto de coisa, defecando em calçada de igreja. E isso é um grande feito, uma ajuda que eles dão para a sociedade carioca. Isso nos deixa preocupados, mas o salmista não fica surpreso com isso. Tem muitas pessoas que criticam a religião e afirmam que essa religião é uma espécie de coleira que adestra as pessoas a seguirem certas regras impostas por um grupo dominante. A religião não é isso. A religião é como se fosse uma ferramenta que Deus colocou para a proteção da vida humana. A religião estabelece regras de conduta baseadas em princípios éticos e morais. Exemplo de valores transmitidos pela religião, como amor, que foi ensinado por Senhor Jesus, como a paciência que foi pregada e vivida por Jó, pela fé declarada por Paulo.
Esses princípios, se fossem colocados em prática, queridos, nós poderíamos desfrutar uma paz e justiça já no tempo presente. Irmão, sabe o que eu acho interessante? O maior risco não é a religião. O nosso maior perigo não é o ateísmo. O nosso maior perigo é uma religião teórica sem impacto prático. Queridos, a religião não pode ser apenas um campo teórico, mas sim uma forma de influenciar através do nosso próprio modo de vida as pessoas, dizendo que Deus tem um propósito diferente. Acreditar em Deus e viver como se Ele não existisse, para mim é a pior forma de ateísmo. Queridos, a religião é a necessidade humana. Se você pegar os pilares basilares da antropologia, qualquer civilização minimamente instituída, organizada, ela tinha 3 pilares. O primeiro pilar, alimento. Antigamente o homem era nômade, depois, quando começou a plantar, passou-se a estabelecer-se definitivamente em locais onde tinham condições de cultivar a terra. Porque o alimento é uma necessidade inerente ao ser humano. Ninguém vive sem comida. Se você pegar uma sociedade minimamente organizada, ela vai ter um sistema de moradia. Os índios moravam em oca. Me fugiu. Aquele pessoal que mora no Polo Norte, né, no Polo Sul, eles moram em iglus. Se você for pegar, o homem das cavernas morava em caverna, porque o ser humano necessita de abrigo. E todas as sociedades minimamente organizadas tinham uma forma de culto. Os índios aqui cultuavam o sol. Se você pega na Índia, tem mais de 10 mil pseudodeuses, porque o homem tem necessidade de cultuar. Assim como nós temos necessidade de nos alimentar, temos necessidade de nos abrigar, nós também temos necessidade de Deus. A necessidade de Deus na vida humana é tão grande, porque a descrença na existência de Deus afeta a nossa visão ética e moral. Sem uma razão concreta para buscar uma existência melhor, a vida se resume em nada. Queridos, Deus é necessário para explicar os dilemas existenciais que nós temos. Por último, antes de nós começarmos esse estudo, eu queria ressaltar que a religião pode ser uma ferramenta para estabelecer regras à proteção à vida humana. É essencial que a religião tenha um impacto prático na vida das pessoas, influenciando a nossa conduta, nossa ética e nossa moral. Porque acreditar em Deus proporciona sentido, razão para buscarmos a existência de algo melhor. Próximo slide. Tem um certo pensador, pseudo-ateu, ele é um dos pais do iluminismo, ele é um reformista, ele chamava Jean-Marie, não sei do que, mas todos conhecem por Voltaire. Meu francês é horroroso, né, Lodimar? É igual aquela história, em português nós entendemos, é o inglês que derruba a gente. Irmãos, Voltaire, um ateu, pai do iluminismo, ele diz que se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Tamanha importância de Deus na vida de alguém. Queridos, Santo Agostinho falava que o ateísmo é tão falho que ele nunca viu um doente moribundo negar a existência de Deus. Ele sempre se apega. Mas hoje vivemos em algo terrível, né, Duda? O próximo slide fala da insensatez do homem. Diz o homem, não há Deus. Se você pegar na sua Bíblia, eu pedi para deixar ela aberta no Salmo 14, versículo 1, no verso 1 diz assim: diz o nécio, no seu coração não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento, alguém que o buscasse. Desviaram-se todos e juntamente fizeram-se imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Queridos, se nós formos explicar aqui o termo insensato no contexto bíblico, nós temos que destacar a perversidade moral. Não é a mera ignorância ou uma pessoa de raciocínio fraco.
E eu quero destacar aqui dois tipos de ateu. O primeiro ateu é um ateu teórico. Esse chega à conclusão que não há um Deus através das suas evidências negativas, especialmente pelo poder do mal e do sofrimento do mundo. Ele acha que porque existe um mal no mundo, a culpa é de Deus, então Deus não existe. Como pode culpar alguém que não existe? Esse não me preocupa. Esse é um ateísta teórico. Mas o pior ateu está dentro da igreja. É o ateu prático. Aquele que diz acreditar em Deus, diz ser crente, mas conduz a vida de forma como se ele não existisse. Esse tolo acredita como um teísta, mas age como um ateu. Todo pecado é uma forma de ateísmo. Pecar é errar o alvo. Quantos acreditam em Deus aqui? Deixa eu ver. Será que a nossa vida condiz com o que nós dizemos que acreditamos? Eu acho interessante, no próximo slide, nós vamos ver essa palavra insensato na Bíblia, ela é expressada em 3 palavras. Eu não escrevi em hebraico aqui, nem em grego, porque confunde, mas se soletra assim, keisiu, que é um insensato, lerdo, estúpido. Segundo, euil, é uma pessoa irracional, pervertido. Mas aqui, nesse Salmo 14, a palavra é Nabal. Duro, uma pessoa dura, teimosa, aquele que duvida da existência de Deus. Se você pegar, Davi encontrou com Nabal na vida um que lhe recusou ajuda. E só não foi morto porque a sua mulher, Abigail, foi uma mulher sábia. Infelizmente, o que tem de Nabal dentro da igreja, que está brincando com Deus, cuidado com isso. Cuidado. Amém? Irmãos, esse negócio é tão perigoso, a insensatez é tão perigosa, que no próximo slide você vai ver, né? É como se a pessoa estivesse serrando um galho, sentado na outra ponta. O insensato duvida duvida de Deus porque lhe falta sabedoria. O insensato duvida de Deus porque não busca. O insensato sofre em si mesmo as consequências das suas escolhas. Pode deixar nesse slide um pouquinho. Mas por que no versículo 1 e 2... o insensato duvida de Deus porque lhe falta sabedoria? Tem muitas pessoas que dizem que não há Deus porque não sofrem necessariamente uma falta de inteligência. Na verdade, muitas delas são bastante inteligentes. Porém, lhes falta sabedoria e discernimento espiritual, porque Deus só dá sabedoria àqueles que pedem com fé. A Bíblia diz: quem tem fé, peça a Deus, porque Deus, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus a dá com abundância. Depois você lê lá Tiago, capítulo 1, versículo 5 e 6, você vê que Deus instrui e capacita e dá sabedoria. Se essas pessoas fossem capazes de crer em Deus, elas teriam a capacidade de receber a sabedoria, pois a Bíblia diz que o Senhor só dá sabedoria para aquele que pede com fé. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não está entendendo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Hoje eu estava orando e lembrei de um experimento que parece que não tem nada a ver. Há muito tempo atrás, se eu não me engano, na década de 70, os cientistas, querendo entender o instinto de sobrevivência dos primatas, eles pegaram um chimpanzézinho criado na natureza, no zoológico, e colocaram ele do lado de um aquário onde tinha uma cobra. Irmãos, aquele chimpanzé desesperadamente correu da figura daquela cobra. Não chegou nem perto do aquário, porque ele conhecia o perigo que era aquele animal. Ele foi instruído a respeito do perigo daquele animal. Mesmo que nunca tivesse sido ofendido pela cobra, quem sabe, eu não entendo da biologia, mas quem sabe a mamãe chimpanzé falou: olha, não chega perto não, que esse bicho aqui é perigoso. Mas se vocês verem o desespero do chimpanzézinho, aí pegaram um chimpanzé que nasceu em laboratório, não é um bebê de proveta, nasceu fora da natureza. Ele foi tirado de sua mãe, não teve nenhum instrumento, e de repente pegaram esse mesmo chimpanzé, quer dizer, um chimpanzé da mesma idade, e colocaram num ambiente com essa mesma cobra. O chimpanzé achou aquela cobra bonitinha.
e ficava brincando com a cobra pelo vidro. Aquela serpente dava bote e o chimpanzé ficava pulando, pensando que ela estava brincando com ele. Pastor, o que tem a ver com a minha vida? Tem gente que não foi ensinado que o pecado mata, que o salário do pecado é a morte. Está brincando com o pecado. Mas deixa eu te dizer, a igreja está aqui para pregar a verdade te diz, olha para Deus, é o princípio da sabedoria. Queridos, a igreja sempre está a uma geração de ser extinta, porque se nós não incutirmos nas gerações futuras o que nós estamos aprendendo, nós vamos ver o que está acontecendo hoje, uma cambada de gente brincando com perigo, brincando com o mal. Outra questão que nós vemos aqui no slide é que o insensato duvida de Deus porque não busca. Irmãos, eles não buscam porque não querem viver a vida de acordo com o propósito de Deus. Eles não buscam porque são a geração etnocêntrica. O mundo deles é um umbigo. Eles não estão preocupados com o próximo, eles não estão preocupados com a sociedade, coisa nenhuma. Eles são hedonistas, preocupados com prazer, preocupados com a sua própria forma de viver. Queridos, nenhum homem é uma ilha, todos nós dependemos uns dos outros. E eles não buscam porque não querem. Mateus capítulo 9, 23 e 24 diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Queridos, Deus nunca vai obrigar o homem a servi-lo, sabe por quê? Porque Deus não precisa do homem, é o homem que precisa de Deus. Na enciclopédia Herbise diz que o evangelista norte-americano Bill Sanden costumava dizer que os pecadores não encontram Deus pelo mesmo motivo que os criminosos não conseguem encontrar os policiais, simplesmente porque não estão procurando. Pecador não encontra Deus porque não procura. Buscar-me-eis e me achareis. Quando buscar de todo, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Deus quer ser encontrado pela humanidade. Você é um exemplar da glória de Deus aqui na terra. E pior ainda, esses insensatos sofrem em si mesmos as consequências da sua escolha, como nós vimos no verso 3. O interior do insensato se corrompe cada vez mais. Por quê? Porque o seu coração é impuro. Verso 1, disseram em seu coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração está cheio de angústia, o coração está cheio de ambição, o coração está cheio de podridão, e esses não buscam a Deus, mas nesse instante tem um remédio para sarar o coração. Esse remédio é o sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado. A consequência na mente, versículo 2 e 4, para ver se alguém tem entendimento. Nós estamos vivendo em dias em que a mente está cauterizando cada vez mais. O certo parece errado, o errado parece certo. Irmãos, hoje nós vemos a discrepância de uma manifestação dizer que existe criança trans. Criança é criança. Criança não tem capacidade de ser nem A nem B, ela está em fase de desenvolvimento. Uma criança ela não pode ser, irmãos, condenada por um crime. Ela não tem maioridade penal. Por quê? Porque ela não pode ser responsabilizada, ela não tem discernimento ainda para isso. Uma criança não pode dirigir, por quê? Porque ela não tem discernimento. Uma criança não pode beber bebida alcoólica, porque ela não tem discernimento, ela está em fase de desenvolvimento. Uma criança não pode fumar um cigarro, por quê? Porque ela está em fase de desenvolvimento, ela não tem discernimento do bem e do mal, e ela é facilmente influenciada. Agora, uma criança de 3, 4 anos pode ser uma criança trans. Eu não estou falando nada contra nenhum movimento, eu só peço que se respeite as crianças como elas são. Criança merece ser cuidada com carinho e responsabilidade, porque nós não podemos sexualizar nossas crianças, nós não podemos introduzir nossas crianças no mundo que elas não estão preparadas. Me perdoa a sinceridade, mas deixa eu dizer, como que eu vou falar de sexualidade com a criança se uma criança não tem condição de gestar um filho? Se um menino de 12, 13 anos de idade ele não tem condição de ser pai?
Aí hoje já existe criança trans, existe educação sexual, existe uma liberalidade sexual, aí vem leis como do aborto, querem aprovar, não, irmão, precisa de ética, educação, moral, e estou falando dentro da minha crença, e há quem nos critique, mas eu vou morrer pregando a verdade. Deus quer proteger nossas crianças e através dos valores morais, mas o insensato tem a mente corrompida e tudo parece normal. Posso continuar ou está pesado? E pior de tudo, está com o coração corrompido, com a mente cauterizada e a sua própria vontade está contaminada e se fizeram impuros. Irmãos, é triste, mas se você for ver o que esse verbo corromper, que fala aqui, imundo, refere-se a algo podre, deteriorado, fedido, imundo. Essas pessoas cheiram mal a narina de Deus, as narinas de Deus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu quero trazer um desafio pessoal para nós hoje. Eu queria que nós fizéssemos uma autorreflexão sobre como nossas ações estão afirmando ou negando a existência de Deus em nossas vidas. Porque se Deus está nas nossas vidas, nós devemos agir diferente do mundo. Sim ou não? Se Deus está nas nossas vidas, nós precisamos agir diferente do mundo. Sim ou não? Se Deus está nas nossas vidas, nós necessitamos ter frutos diferentes do mundo. Sim ou não? Irmão, não adianta eu falar que... lógico que eu sei que é goiabeira, mas o goiano tudo é pé de goiaba, pé de limão, né? Não adianta eu falar que um pé de goiaba é goiaba branca, se ela produz goiaba vermelha. Não adianta eu me enganar dizendo que aquele pé de laranja, quando ele produz limão. Não adianta eu dizer que aquele negócio é melancia, quando na realidade é uma abóbora. Cada árvore produz frutos condizentes com a sua realidade. Cristão produz fruto de cristão. Quem acredita em Deus produz frutos dignos dessa crença. Senão nós estamos nos enganando, estamos sendo ateus. Amém? Vira para o seu irmão, você acredita em Deus? Não, pergunta para ele, você acredita em Deus? Sei que perguntar muito é enjoado, mas 2, 3 vezes na pregação pode. Agora deixa eu perguntar para você, não me responda. Os outros acreditam em Deus através do seu testemunho? Eu sei que talvez essa terça-feira, não é aquela terça-feira que você sair aqui dando pulos, falando língua estranha, mas a função do pastor muitas vezes é essa, trazer umas palavras assim indigestas. Mas eu rogo a Deus que essa palavra fique reverberando na sua mente, martelando na sua consciência, porque eu não estou pregando para descrente, estou pregando para crente. Eu não estou pregando para ateu teórico, eu estou pregando para pessoas que talvez tenham sido ateus práticos até hoje. Dizem acreditar em Deus, mas não têm frutos dignos do que carregam. Eu nunca esqueço, eu gosto muito de citar essa frase. Alguém fez ETAD aqui? Pastor Davi Rosendo, pastor Laudimar, pastor João José. Tem um livro de ETAD, tem uma figura que diz assim, um pregador em cima de um caixote, vociferando. Aí quem estava na plateia, a 2 metros de distância desse rapaz, eu imagino, pela figura, ele põe a mão assim e fala assim, o que dizes? Não escuto. Teus atos falam tão alto que calam a sua voz. O que diz? Não escuto. Teus atos falam tão alto que calam a tua voz. Irmãos, não adianta pregar se nós não estamos fazendo a diferença. Eu sei que eu estou falando dessa vozinha, às vezes vai dando sono, mas é que se eu for falar do jeito que eu quero falar, vou começar a gritar e ficar bravo aqui. Eu já assustei o menino lá só com a minha cara feia, imagina se eu começar a falar bravo. Dá um glória a Deus aí que você é diferente. Dá um glória a Deus porque você é diferente. O Espírito Santo de Deus habita na sua vida. E nessa noite Ele te trouxe aqui para te saculejar. Irmãos, deixa eu dizer um negócio. Deus corrige.
Deus bate, Deus corrige os seus filhos. Sabe por quê? Porque são seus. Deus não bate em filho dos outros. Deus não corrige aqueles que não são seus. Deus está te corrigindo porque Ele te ama. Você tem o nome do filho dEle. Você é um cristão. Então nós precisamos ter frutos dignos de sermos chamados por esse nome. Próximo slide. Esse resumo tudo vai ser bem rapidinho. Estou quase terminando. São 7 versos. Eu já falei um pouco, irmãos, de muitas coisas. Mas eu quero falar sobre a sabedoria de buscar por Deus. Sabe por quê? Porque o tolo constrói sua vida sobre a areia, mas o sábio constrói sua casa sobre a rocha. Qual que é mais fácil? Qual que é mais fácil? Construir sobre a areia. Irmão, você cavar na pedra é difícil. Eu lembro uma vez, nós fomos cavar, não sei quem estava comigo naquele mutirão lá na Padiolândia, tinha alguém? Na pandemia? Nós fomos cavar uma fossa lá na Padiolândia. Irmão, com menos de meio metro, caiu uma laje de pedra, que você batia a alavanca assim, saía faísca. Rapaz, logo nós desistimos da fossa. Não é fácil. Se fosse areia, irmão, rapidinho você cava 2, 3 metros. Só que rapidinho também desmorona. Quem disse para você que é fácil ser crente? Quem disse para você que é fácil seguir o que Jesus te pede? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Só que tem uma diferença. Enquanto o tolo procura facilidade, Deus te oferece estabilidade. Você não está entendendo? Enquanto o tolo procura facilidade, Deus está te oferecendo uma vida estável, uma vida com promessa. Deus tem algo maior na sua vida. Deixa eu te dizer, muitas vezes Deus destrói os nossos sonhos, porque Ele vê que esses sonhos irão nos destruir. Mas Deus tem um plano maior na sua vida. Aquilo que o seu coração não viu, aquilo que seus olhos não viram, é o que Deus tem preparado para você. Então construamos nossa vida enraizada na rocha que é Cristo. No verso 7 diz assim: o Senhor olhou desde os céus. Verso 3, aliás. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Irmãos, esse tempo atrás eu estava vendo um dos primeiros cosmonautas russos que voaram para o espaço. Ele, eu não vou falar o nome dele, que é complicadíssimo, mas ele diz que vasculhou o espaço sideral e não encontrou uma só prova da existência de Deus. E ele falando, e um pregador respondeu ele: você não encontrou porque você procurou no lugar errado. E ele falou assim: onde eu deveria procurar? Procura dentro de você. Porque se você abrir a porta do seu coração, você encontrará Deus na sua vida. Que você, se abrir a porta do seu coração, você saberá que Deus tem guardado você, Deus tem protegido, Deus tem te amado de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém encontra algo que não quer achar. Irmão, deixa eu te dizer, muitas vezes nós estamos igual aquele menino. Hoje não existe mais, esse menino sabe o que é bom. Não está filmando você pode falar: quem aqui a mamãe já mandou cortar a vara para bater? Vai lá pegar uma vara para apanhar. Quem já passou por isso? A gente nunca acha uma vara. Não, mãe, não achei não. Menino, pega lá a currião que você vai apanhar. Eu nunca achava. Pensa na missão difícil, né? Sabe por que muitas vezes não encontram Deus? Porque eles sabem que encontrando Deus, eles encontrarão correção, terão que mudar de vida, terão que ter uma vida diferente. Esses dias eu ri demais, mandaram um vídeo para mim, que um rapaz comendo uma picanha, e não tem nada a ver com promessa política não, viu, irmão? É uma picanha mesmo. Aí comendo uma picanha, falou assim: estou correndo de tudo que me engorda. Não estou ficando na frente de espelho, não estou subindo em balança, tudo que me engorda eu estou correndo. Quer dizer, irmãos, tem gente que está correndo de Deus porque sabe que Deus vai falar a verdade. Aqui na igreja não é lugar de ter ego massageado, aqui é lugar de você ser consertado.
Tem gente que pensa que igreja é lugar de espetáculo. Tem muita gente pensando que igreja aqui é um lugar para você ser... Irmão, não, aqui é lugar para você ser confrontado, amassado. Aqui é a casa do oleiro. Aqui é o lugar que Deus nos quebra, nos moe e nos faz vaso novo para a glória e honra do teu nome. Glória a Deus, aleluia. Mas ao contrário, lá no mundo é onde todo mundo está dando tapinha nas costas, te mandando para o inferno. Irmãos, sabe o que eu acho tremendo? Se eu não me engano, foi Spurgeon que disse que aqui na terra existem muitos ateus. Alguém aqui já conheceu, conversou com um ateu? Mas ele falou algo interessante. No inferno não existe um ateu, sabia? No inferno não tem nenhum ateu, porque os demônios, eles têm certeza da existência de Deus. Os demônios que são demônios, eles têm certeza do poder de Deus, têm certeza do castigo de Deus e têm certeza que para eles não tem mais solução. Agora, o homem não, que pode mudar de vida, ter o nome escrito no livro da vida, ter o nome preparado para subir no arrebatamento, às vezes fica duvidando. Pode ter certeza, lá no céu não entra pecado, lá no céu não entra de qualquer maneira. E se Deus está te corrigindo é porque Ele te ama e quer que você tenha uma vida diferente. Glória a Deus, aleluia. Dá um glória a Deus, senão eu vou pensar que Deus está falando é com você. Para terminar, no verso 7, próximo slide do dia. Se Sião tivera já vindo, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Eu coloquei uma figura ali, irmãos, talvez está difícil de ler, tem uma cerca dizendo os mandamentos de Deus. Aí vem um ateuzão lá, detesta ficar confinado por estas cercas, estou saltando sobre ela. Aí o crente está, espera aí, amigo, isso não é cerca, isso é proteção. Vira para o seu irmão e fala, Deus não te prende, Ele te protege. Deus não te prende, Ele te liberta. Deus não te prende, Ele te dá vida eterna. Deus não te prende, Ele te dá vitória sobre o pecado. Escravo é aquele que depende do pecado, do prazer deste mundo. Mas quero vos dizer que vocês são mais do que vencedores por aquele que vos amou, porque Cristo Jesus os libertou. E pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem muita gente pulando, passando por cima da igreja. Tem muita gente criticando a religião. Mas fica tranquilo, na hora certa você vai ver que vale a pena servir a Jesus. Tem hora que eu me sinto como aquela história do Brandão Porco que eu gostava de contar. Brandão Porco disse que em dado momento ele estava na estrada e a ponte tinha caído. E ele parou o carro desesperado e começa a gritar na beira da estrada e fala, olha, a ponte caiu. Mas muitos não deram ouvido e muita gente caiu no rio porque não ouviu o alerta do homem de Deus. Tem muita gente que não quer ouvir, mas ainda tem gente aqui na terra dizendo, para, esse pecado vai te levar à morte. Olha, só tem um caminho que leva para o céu e esse caminho é Jesus. Religião não prende, ela liberta. Queridos, a ação de Deus na vida daqueles que o buscam, mesmo diante da insensatez desse mundo, ela nos protege. Sabe por quê? Verso 5 do Salmo 14 diz, ali se acharão em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Você não está entendendo? Hoje zombam de nós. Hoje vilipendiam o sentimento religioso da maior parte da nossa nação. Mas naquele dia eles se acharão em grande pavor, porque o Deus está no meio dessa geração de justos que foram comprados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Você é especial porque Deus é na sua vida. Entenda, nem tudo que parece estar certo, nem tudo que dá certo está certo, e nem tudo que dá errado está errado. Eu estava lembrando de Provérbios, um livro que nós mencionamos antes desse. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim,
confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você não entendeu? Quem quer ir para o céu aqui? Confia no Senhor de todo o seu coração. Quem quer fazer o certo aqui? Não se estribes no seu próprio entendimento. Reconheça Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, eu lembro de um amigo meu, a primeira vez que ele foi pregar na Europa, se eu não me engano, ele estava andando pelas ruas de Londres e ele estava descascando um papel de bala. E quando ele estava descascando um papel de bala, disse que um policial londrino, se eu não me engano é Londres mesmo, estava andando atrás dele. E ele estava indignado, meu Deus, será que esse homem está pensando que eu roubei essa balinha? E o policial, sem falar nada, andando atrás dele. Meu Deus, será que esse homem está pensando que eu sou um marginal? Aí, de repente, aquele rapaz põe a bala na boca e joga o papel no chão. Aí o policial, sem falar nada com ele, abaixa, pega o papel, joga na lixeira e para de seguir o rapaz. Ele disse que sentiu uma vergonha muito grande porque ele teve a certeza que o policial sabia que ele era brasileiro e que ia jogar o papel no chão. E ele falou, se eu soubesse disso, eu não tinha jogado. Se você souber que Deus está vendo o que você faz, você agiria do mesmo jeito? Se você souber que Deus está te vendo, você faria negócio do mesmo jeito? Se você tiver consciência que Deus está na sua vida, você vai mentir, enganar o próximo de qualquer maneira? Não, irmãos. O problema é que nós às vezes nos esquecemos que Deus vê tudo. Cuidado, boquinha, com que fala. Cuidado, boquinha, com que fala. O nosso Pai amado está olhando para você. Cuidado, boquinha, com que fala. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho. Deixa só eu apagar o mico, não, eu sei que você conhece. O nosso Pai amado está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, mãozinha no que pega. Cuidado, mãozinha no que pega. O nosso Pai amado está olhando. Vocês estão rindo de quê, irmão? Duvido que vocês nunca cantaram esse hino. Talvez mais bonito do que eu. Mas se você prestar atenção nesse hino, é verdade, irmão. Sabe por que a gente é? Porque às vezes se esquece que o nosso Pai amado está olhando para nós. Eu queria te convidar a fazer uma reflexão, uma introspecção, a buscar a Deus de uma forma contínua, porque Ele quer mudar a sua vida. Sabe por quê? Esse salmo, por mais presente, atual que seja, ele termina com a esperança. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Deus está profetizando aqui uma grande palavra de livramento. Queridos, eu sei que é uma forma forçosa da exegese bíblica o que eu vou dizer, mas eu fico imaginando o primeiro mártir da era cristã, Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado, quem sabe ali Jesus poderia ter voltado. Sabe por quê? Porque quando Estevão está de joelhos dobrados, ele fala, eis que vejo os céus abertos, e muitos poderiam ter aceitado Jesus. Deixa eu te dizer, eis que vejo os céus abertos. Ainda há tempo de se arrepender e buscar a Deus, porque Ele está voltando. Quem sabe pode ser agora um alarido do céu, como de uma trombeta, onde Jesus buscará a sua noiva. Deixa eu dizer, tem muita gente preocupada com a grande tribulação. Você tem que preocupar a vida no altar, porque eu creio que nós seremos arrebatados antes desse dia. Mas para isso, nós devemos estar com as vestes brancas. Para isso, não basta apenas dizer que somos crentes.
temos que ter na nossa vida frutos dignos de arrependimento. Devemos acreditar nesse grande livramento. Por isso eu quero te convidar a refletir. Se arrependa enquanto é tempo. Busque sabedoria que vem do alto e provém de Deus, porque Deus quer mudar a sua vida. Sabia que vai ter dias que você vai sentir saudade desse pastor chato? Irmão, você não, que você vai estar na glória comigo. Mas esses que brincam, vai ter saudade. Cuidado. Vá só até aqui. Cuidado com o namoro. Cuidado com a internet. Cuidado com o celular. Vigia. Não falta a presença de Deus na sua vida, não. Porque aquelas virgens, todas eram virgens, todas eram noivas, todas tinham vestido, todas tinham lamparina, todas estavam esperando, mas a metade delas não tinha azeite reserva. E chegando tarde da noite, o azeite faltou, e aquelas que eram nécias, tolas, viraram para as sábias e falaram: me dá um pouquinho do seu azeite. Sabe o que a sábia falou? Não posso dividir com você, porque vai ficar eu ou você. A salvação é individual. Então eu te convido agora, em nome de Jesus, a pôr tua vida no altar. Você pode se colocar sobre os pés. Eu quero orar por você nesse instante.